Nós vamos hoje para a quinta lei, né? A lei do ritmo. Então, essa lei, ela diz que tudo tem o seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo que sobe, desce. Tudo se manifesta por oscilação, compensação. Oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Eu coloquei esse videozinho aqui justamente para vocês terem uma ideia. Esse é o pêndulo. Ai, esqueci o nome do pêndulo. Pêndulo de Newton, se não me engano, é o nome desse aparelhinho aqui. Então, essa lei ela vem para nos explicar que nós somos regidos por um ritmo, né? E que a mesma medida que vai para a direita vai para a esquerda. E que o ideal é que nós fôssemos esse pêndulozinho aqui no meio, tá? Sempre em equilíbrio. Nós vamos ver aos poucos aqui. A lei do ritmo, então, é uma das 7 leis herméticas, né? E se refere ao princípio de que tudo no universo segue um padrão de movimento, de ciclos e de ritmos. A lei do ritmo nos ensina que tudo tem um ciclo natural. Isso pode ser observado nas estações do ano, as fases da lua, as marés do oceano, até mesmo nas emoções humanas. Cada ciclo tem seus altos e baixos. Assim como as ondas do mar, que vão e vêm, a lei sugere que tudo na vida tem um fluxo e um refluxo. Em momentos de sucesso, pode haver um período de calmaria ou dificuldades. Parar aqui um pouquinho, mas o problema de estar sem o celular. Não consigo. Tá. Oi, Ju. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Então, assim como as ondas do mar, que vão e que vêm, a lei sugere que tudo na vida tem um fluxo e um refluxo. Em momentos de sucesso, pode haver um período de calmaria ou dificuldades e vice-versa. A lei também nos ensina sobre a importância do tempo, sabendo que tudo acontece em ciclos. Podemos estar mais atentos às oportunidades e os momentos certos para agir. Boa noite, Fábio. Legal, hoje a sala está completa, todos presentes. Sejam bem-vindos, então, todos aí. Eu vou deixar a tela assim, até que eu converso com vocês, que daí eu consigo ver vocês aqui também, tá? Então, essa lei, ela vem para explicar que tudo tem o seu ritmo, inclusive nós também temos o nosso ritmo, e é bem importante nós, no autoconhecimento, conhecer este ritmo, né? Ah, tem aquelas pessoas que como é que eu vou dizer, tem o pico de energia de manhã, vamos dizer assim, que funcionam pelo período da manhã. Tem aquelas que funcionam melhor no período da tarde e tem aquelas que são noturnas. Então, cada um tem um ritmo, não é? Como o universo também tem o seu ritmo. E a gente precisa descobrir qual é o nosso ritmo e fazer com que o nosso dia funcione conforme esse ritmo. É importante nós sabermos disso e colocar para funcionar dessa forma, né?
Então, tudo que se manifesta no universo tem o seu ritmo, como a gente já viu aqui, né? As marés, a fase da Lua, as estações do ano. Nós poderíamos colocar aqui também a questão dos planetas, a, a questão da economia no nosso país, também tem o seu ritmo, tem o fluxo, né? Tudo que sobe, desce, tudo que vai à direita, volta para a esquerda. E esse subir e descer, ir para a direita e para a esquerda, sempre é a mesma medida. Se sobe 10 centímetros, vai descer 10 centímetros. Se descer 20 centímetros, vai subir os 20 centímetros. Se for para a direita, para a esquerda, 20 centímetros, vai voltar para o meio a mesma distância. Tá? Sempre lembre disso, porque na questão das emoções vai acontecer a mesma coisa. Na questão das nossas ações, vai acontecer a mesma coisa. Se nós emitirmos para o universo uma energia de boa vibração, o universo vai nos devolver da mesma forma. Se for uma vibração negativa, o universo nos devolve da mesma forma. Vocês podem perceber que essa lei também, ela vem de encontro com a lei da vibração, com a lei do mentalismo, as outras leis que vieram anterior, inclusive a lei da polaridade. A lei da polaridade e a lei do ritmo, elas são bem parecidas. A única diferença que tem entre as duas é que a lei da polaridade, ela faz quase um círculo, ela se une, né? Ela pode ir até o seu oposto. Né? Vocês lembram do amor e do ódio, né? Estão ali grudadinhos, como podem estar bem afastados. E a lei do ritmo, não. Ela vai a uma certa distância, como a questão aqui do pêndulo, né? Vou deixar essa imagem aqui, para vocês verem. Né? A mesma medida que vai para a esquerda, vai para a direita. Ali para vocês, acho que é a mesma coisa. É isso que difere a lei do ritmo com a lei da polaridade. Como as outras leis também, e eu falei aqui, essa lei do ritmo, ela tem a sua ação tanto no mundo físico, né, na questão que a gente viu das marés, das estações do ano, né, nas nossas emoções, então a gente tem aqueles momentos que de alegria, de nostalgia, aqueles momentos de coragem e aqueles momentos que a gente tem medo. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo que eu posso dar. Mas daqui a pouquinho vem um exemplo aí mais detalhado na cabeça, daí eu explico para vocês direitinho. Essa questão dos sentimentos e das emoções, tá? Na questão da mente. Então, tudo que vai, volta igualzinho, do mesmo jeito, no mesmo tamanho, na mesma intensidade. Ok? Sempre lembrar disso. Qualquer ação que a gente for fazer, no momento que a gente for fazer essa ação, a gente tem que lembrar que o que a gente fizer, o universo vai devolver no mesmo tamanho, na mesma proporção, mesma intensidade. E a lei do ritmo, ela se manifesta tanto através da criação, como através também da destruição. Tá? Por exemplo, na questão
do financeiro, né, a questão da economia do país. Ela pode se manifestar, o ritmo, né, vai estar lá em cima, naqueles períodos de abundância, digamos assim, né, daí depois começa a baixar e vai para o período de escassez. Isso acontece em tudo o que se manifesta no universo. Tudo tem o seu ciclo. Tá? Nada dura para sempre. Tudo que foi criado, tudo que se manifesta no universo tem esse ciclo de começo, meio e fim, digamos assim. Inclusive nós, né? Nós nascemos, nós vivemos, evoluímos, crescemos e morremos. Até essa encarnação, né? Pelo tudo que indica, essa é a última encarnação para, digamos assim, para a morte, né? Quem conseguir passar por essa evolução que a gente está acontecendo agora, não irá mais morrer, né? Não desencarna mais, vive até o momento em que você diz não quero mais, né? Agora eu vou para um outro universo, uma outra evolução. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Então, vamos voltar aqui para a questão do nosso ciclo que a gente conhece hoje, né? Que é o nascer, o crescer, aprender, evoluir e desencarnar. Aí começa um outro ciclo depois do desencarne, para que a gente se prepare para reencarnar novamente. É esse o fluxo natural da vida humana, né? A gente pode dizer que também dos vegetais, né? Dos animais. Os animais também passam por essa questão da reencarnação. As plantas, né? As flores, as árvores, todos têm um ciclo, né? de crescimento, morte e renascimento. Essa jornada que a gente passa do despertar não deixa de ser também um ciclo seria de morte e renascimento, mas ainda em vida, né? Porque você, a partir do momento que você desperta com uma nova consciência, você acaba meio que morrendo, né? Você deixa de existir com aquela consciência anterior e acaba renascendo para uma nova consciência. Também é um ciclo. Também entra nessa questão da lei do ritmo. Então, ainda nessa questão do ciclo da vida humana, tem muita gente que acha, que também foi nos colocado dessa forma, né, que a gente tem que nascer, crescer, sofrer, adoecer e morrer. Né? Tem muitas pessoas que carregam essa crença. Só que a lei do ritmo, ela vem para nos explicar e para trazer o entendimento de que a parte do sofrimento e da doença não precisa existir para que esse ciclo aconteça. A partir do momento que você tem o conhecimento, que é a partir dos teus pensamentos, da tua vibração, de manter a vibração elevada, de que quando você
se depara com alguma coisa negativa, com um pensamento negativo, uma crença negativa, você tem a capacidade de fazer a transmutação, você tem a capacidade de colocar algo positivo no lugar desse negativo, o sofrimento e a doença não precisam mais existir. Como a gente viu na lei anterior da polaridade, a doença nada mais é do que a falta da saúde. A doença, na realidade, não existe. É só questão de vibração. Você eleva a sua vibração, você sai do estado doentio, digamos assim. Então, a lei do ritmo, ela vem para complementar isso. Se você tem o conhecimento que de tudo que acontece são ciclos, que você está apenas num ciclo de doenças. Vamos colocar o exemplo da doença aqui. Você pode sair desse ciclo. Você não precisa ficar repetindo esse ciclo. Então, todas essas leis, elas trazem esse conhecimento, que tudo é mudança, tudo pode ser transmutado, tudo pode ser mudado na nossa vida. A gente não precisa permanecer no mesmo, não precisa sofrer. Tem, para tudo tem uma saída, para tudo tem o lado bom, lembra da lei, né, da polaridade, tudo tem um lado bom. E com o seu ritmo, então a gente consegue fazer com que nos momentos de dificuldade a gente possa ter certeza que é apenas um período de dificuldade que a gente vai acabar saindo disso com leveza, com tranquilidade, sempre acreditando que tem o algo melhor por vir. Nessa questão também do financeiro, né, nessa questão da economia, quando você tem a consciência de que é um ciclo, que a gente vai sair dessa fase de escassez, quando você está na fase da abundância, você vai ter consciência que vai sim ter a queda, porque essa lei traz que sempre ou tudo que sobe desce. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a consciência de que você precisa ter uma reserva financeira para que quando descer, você não passe dificuldades. Você tenha essa reserva para te ajudar. E com a ajuda das leis, com a ajuda do conhecimento dessas leis, a gente tem a capacidade de não deixar cair, né? Tanto a vibração na hora que está acontecendo a queda, está acontecendo a destruição, está acontecendo o lado negativo. Então, sempre quando você perceber que há algo negativo, se volte para o positivo, você tenha certeza que é só um momento do negativo, que você pode voltar a qualquer instante para o positivo. Lembrando sempre que é através da meditação que a gente consegue fazer isso, através de elevar a nossa vibração, né, com todas aquelas dinâmicas que já foi falado nas outras leis, do cancela, cancela, o Ho'oponopono e outras mais que agora não vem em mente. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa de... Eu queria que viesse um exemplo na cabeça. Não veio nenhum, né? Daqui a pouco vem, porque eu estudei, daqui a pouco vem. A gente tem que lembrar também que a nossa mente, né, como a gente viu lá no começo, na primeira lei, ela mente. Então, tem que observar mesmo se essa parte do negativo está acontecendo mesmo, né, é uma realidade ou apenas é uma ilusão da mente.
que se for uma ilusão da mente, seria uma autossabotagem. Então, perceber qual é a situação que está acontecendo, a ver se realmente é o que está acontecendo na tua vida mesmo, tá? Ou é algo de ilusão que a mente está tá provocando, está criando para que você se auto-sabote, ou então que venha aquele momento de que você não é capaz, tá? Aí já entra com a questão da compensação, que é o que fala aqui na lei, né? Que o ritmo é a compensação. Aqui tem um exemplo. Agora, eu não sei se vocês já fizeram exercício de compensação. Quando vem algo negativo, aquelas ideias que vêm na cabeça, que não são tipo aquelas músicas chicletes que a gente diz, né? Vem os pensamentos, às vezes, assim, também, que ficam o dia inteiro te enchendo o saco, o dia inteiro ali cutucando, né? Quando há esses momentos, assim, de que os pensamentos negativos não saem da cabeça, tenta lembrar algo de muito bom que você goste. Geralmente a gente dá o exemplo de alguma comida, porque é o que mais nos sacia nesses momentos, né? A gente acaba meio que indo para a questão de compensar algo de ruim com comida. Mas a gente vai transformar essa compensação de comida em algo bom, porque não necessariamente você vai precisar comer o que você mais gosta, mas você vai se imaginar comendo, você vai sentir o gosto, você pode até fechar os olhos e fazer todo o movimento de você ir comprar esse alimento, tá? Vou dar o exemplo do sorvete, sorvete de morango ou sorvete que você mais gosta, se não é sorvete, chocolate, algo que você gosta. Que imagine indo comprar, escolhendo, com todo amor, com todo cuidado, aquilo que você gosta mesmo. E sinta o gosto, tudo. Experimentem fazer essa compensação. Trocar o pensamento negativo por algo que você gosta de comer, ou algo que você gosta de fazer. Se você gosta de correr, de andar de bicicleta, caminhar, dançar. Se você gosta de dançar, é bem fácil, é só pegar e ligar uma música e dançar. Coloque sozinha e dance. Essa compensação, ela vem através da lei do ritmo. Então, a gente pode fazer essa troca do negativo para o positivo através da lei do ritmo, que é a compensação de algo negativo por algo positivo. Então, experimentem fazer durante essa semana esse exercício da compensação. Funciona. Eu já testei, funciona bem legal mesmo, ainda mais se você colocar o sentimento junto nessa compensação. Bem legal fazer esse exercício. Outro exemplo, vou dar para vocês, da questão da lei do ritmo, como ela funciona. Vamos colocar o surfista. Qual é o objetivo do surfista? É ir lá para o meio das ondas, as ondas mais altas que tiverem, as mais, para quem está aqui fora, que não é surfista, aquelas que mais dão medo. Mas o objetivo dele é ir lá para o meio, mar, remando, né, em cima da prancha, até aquele ponto do mar onde as ondas começam a se formar.
E o que o surfista faz quando ele vê aquelas ondas grandes, enormes, que é o maior objetivo dele de estar lá? Ele foge? Não, né? Ele vai, e ele não vai nem de encontro à onda. Ele faz meia volta e ele surfa a onda. Ele vai, ele sobe em cima da prancha e ele deixa que a onda o leve. Ele só vai se equilibrando ali, fazendo o movimento que precisa ser feito naquele momento em que ele está usufruindo, digamos assim, do objetivo dele. Então, imagine-se assim, os surfistas somos nós, a onda é a vida, e a prancha é um instrumento, é o plano, é o que a gente tem no momento que seja algo para suprir as necessidades, para que a gente surfe, para que a gente navegue na vida com toda a facilidade e desfrutando de tudo que vem de bom junto com esse objetivo que a gente está alcançando. Então, esse exemplo do surfista também é um exemplo que a gente pode levar para a vida. Sempre se imagine, porque é assim, quando a gente traça um objetivo, quando a gente escreve um plano, né, coloca no papel os nossos sonhos, nossos desejos, e quando a gente começa a, a colocar em prática, quando a gente começa a ir ao encontro do que a gente deseja, sempre vem o medo, sempre vem os obstáculos, né? Sempre vem as pedras pelo caminho. E o que a gente tem que fazer? Quanto mais a gente luta contra esses obstáculos, esses empecilhos, pior é, porque a gente sofre, demanda energia e a gente nunca vai alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos. Agora, se a gente pegar esses obstáculos, se a gente pegar as pedras pelo caminho, né, e fazer o caminho com as pedras para que a gente pise em cima e não machuque o pé descalço, digamos assim, vai ficar mais leve as coisas. Tem aquele ditado, não é ditado, é questão do universo mesmo, é o universo que nos traz esse ensinamento. E quando a gente pede paciência, o que vai acontecer? O universo vai nos mandar as situações para que a gente tenha paciência. Então, a gente tem que acordar de manhã, a gente acorda, né, a maioria das vezes com as energias mais elevadas, com a vibração mais elevada, e o nosso desafio durante o dia é justamente manter essas energias elevadas, essa vibração elevada. E quando a gente baixa um pouquinho a vibração, é bem fácil elevar novamente. É muito fácil a gente elevar a nossa vibração, porque a gente faz o exercício da compensação, faz o exercício da meditação, faz o exercício de um pensamento positivo, coloca o sentimento do amor, coloca o sentimento da alegria, a gente consegue levar, escuta uma música com uma vibração um pouquinho mais elevada, né? Você consegue levar bem facilmente a tua vibração durante o dia. O problema é manter ela elevada, porque sempre vem algo, sempre vem um desafio para que a gente primeiro mostre para o universo que nós estamos aqui bem dispostos a enfrentar qualquer desafio e não desistir. Porque o que nós estamos fazendo aqui nessa vida é justamente isso. Então, as leis, elas vêm,
uma por uma, nos trazendo conhecimento de como a gente pode fazer para manter essa vibração mais elevada e para que quando ela baixe, a gente não deixe baixar demais, já tenha consciência e já começar a elevar novamente a vibração. E a lei do ritmo, ela vem para trazer o conhecimento para a gente de que é possível a gente, através do ritmo, através das oscilações, através da compensação, mudar esse fluxo e refluxo, que sempre vai haver isso. Sempre, sempre. Não tem como a gente extinguir a coisa negativa ou descer. Não tem como extinguir isso. Nós temos que aprender a conviver com essa parte negativa, com essa parte de baixa vibração, com o medo, com os desafios, com os traumas, com as crenças negativas, com as crenças limitantes, né? Colocar sempre algo de positivo em tudo isso. Ok? Então, o que mais que a gente poderia ver aqui é na questão, voltando um pouquinho da questão da mente, a gente tem que lembrar aqui um pouquinho que nós temos as duas mentes, né? A mente superior e a mente inferior. A mente superior seria a nossa consciência. A nossa consciência superior, nosso subconsciente. E a mente inferior seria o ego. E o nosso maior desafio sempre será o ego, porque ele vem, nós alimentamos ele por muito tempo, de uma maneira errada, e ele vai ficar sempre cutucando as nossas decisões, as nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos para fazer conforme ele quer, conforme o que é bom para ele. Então, o ego, a gente tem que aprender a lidar com ele, assim, de uma forma bem mais consistente do que qualquer outra coisa. A gente conseguindo dominar o ego, a gente consegue depois nos mantermos em vibração mais elevada. E o ego é aquela coisa, né, de querer fazer as coisas para satisfazer a nós mesmos, e quando a gente, quando a gente coloca qualquer, como é que eu vou dizer? A gente faz qualquer coisa para satisfazer as nossas vontades, inclusive passar a perna em outras pessoas, né? Fazer o mal, digamos assim, né? Prejudicar as outras pessoas, ou o meio ambiente, qualquer outra ser que tenha vida, né? Esse fazer qualquer coisa para satisfazer as nossas vontades é o ego. É o ego que entra na jogada aí. Então, percebam, meditem bastante quando vocês forem decidir algo que envolva outros, ou qualquer outra coisa, né? Que não esteja só ao alcance de vocês. O ego aí, ele é bem complicado. A questão do ego também é que muitas vezes a gente se deixa levar achando que é para fazer o bem a outro, por exemplo, ajudar alguma pessoa dando esmola no semáforo, vamos dar um exemplo assim.
Eu vou fazer o bem, vou dar a esmola. Ou, aí você tem que pensar mesmo se o que você está fazendo é só para satisfazer o teu ego, para dizer depois, né, nas redes sociais, eu ajudei, tira foto, né, dando a moedinha. Então, tudo tem o seu lado oposto. Aí entra isso também aqui na lei do ritmo. Não sei se vocês estão entendendo. Qualquer coisa aí, levantem a mãozinha. Que mais que a gente pode falar aqui na questão da lei do ritmo? Outro exemplo, aquelas pessoas que atravessam o caminho de brasa, né, brasa quente, ou então tem aquelas pessoas que deitam em cama de prego. Quando elas fazem isso, elas entram com a lei da compensação, que é a lei do ritmo, né, que faz parte da lei do ritmo. Elas compensam os pensamentos de medo, os sentimentos de medo, com a coragem. Então, a pessoa que atravessa o caminho de brasa, ela vai imaginar, vai acreditar que aquela brasa é gelo, ou então que não vai machucar, que não vai queimar, que ela é tão capaz de fazer aquilo que aquele fogo, aquela brasa não vai prejudicar. A mesma coisa da, da cama de pregos. Tá? As pessoas, essas pessoas que têm essa capacidade, elas usam a lei do ritmo, a lei da compensação, para que elas consigam executar isso, fazer esses movimentos. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Sempre quando vem algo de negativo, compensa com algo de positivo. Algo que vocês têm muita certeza que vocês têm capacidade. Aquilo que está dentro do coração mesmo, que quando vocês pensam, quando vocês imaginam, vocês se sentem fazendo aquilo e vocês colocam todo o amor, todo aquele sentimento. Eu sempre falo que o sentimento que mais faz com que a gente consiga cocriar o que nós desejamos é aquele amor, assim, que, que faz, aquele sentimento que faz com que a gente chore de alegria. Aquele aperto no peito, que você tem a certeza que vai acontecer. E daí dá aquela emoção, aquele choro de alegria. Eu acho que todos nós já passamos por algum momento de que veio esse choro de alegria, né? Quem é mãe, né, já teve esse sentimento na hora do nascimento dos filhos, mas eu acredito que para todos nós já teve um outro acontecimento assim, de que você desejava tanto aquilo, aconteceu e você chorou de alegria, aquele choro de tristeza, choro de alegria. Então, sempre quando vocês vão, quando vocês desejam algo, quando vocês vão fazer aquele movimento de imaginar, né, a sua vida no futuro, a vida ideal, vocês sempre colocam esse sentimento. Se imaginem já usufruindo desse bem, desse algo maior que o universo está te oferecendo. Tá? Já se imagine. Essa questão da compensação também a gente pode dar um exemplo da questão do karma e do dharma, né?
O karma é aquele algo negativo que a gente fez em algum momento, né? Geralmente algo negativo que foi feito para outras pessoas, isso se transforma em karma. E quando a gente faz algo de bom, esse karma se transforma em dharma, né, que é a coisa boa. Então, é como se a gente fizesse o balancete, né, da contabilidade. Debita o karma e credita o dharma. Essa contabilidade é feita quando a gente desencarna, né? Isso que nem o Hélio Couto fala sempre que quando a gente quebra o vaso chinês, né, a gente tem que fazer o cheque, né? Sempre há o pagamento. Então, quando a gente faz algo negativo, na hora do desencarne, vai vir sempre o acerto de contas. Isso a gente vai ver mais detalhado depois também na lei da causa e efeito. Mas essa lei do ritmo já traz, a lei da polaridade também já traz essa questão, que o que a gente emana retorna para a gente na mesma medida, na mesma proporção. Então, é isso que é feita a contabilidade. E a gente já nasce com a contabilidade no negativo. A gente já vem, já encarna, recebendo mais do que a gente está doando. E o nosso propósito aqui, enquanto encarnado, é justamente fazer com que essa contabilidade feche no final. Só que a gente sempre volta. Se a gente já tivesse fechado a contabilidade no positivo, digamos assim, ou então tivesse zerado, a gente não estaria mais aqui encarnados. A gente já teria cumprido o nosso objetivo de evolução. E se nós estamos aqui porque ainda há algo para nós, tem esse acerto de conta ainda para ser feito. Então, lembrem sempre que tudo que existe no universo é feito de ciclos. Lembrem das estações do ano, das fases da Lua. Os planetas têm o seu ciclo, nós temos o nosso ciclo. Voltando um pouquinho sobre as estações do ano e como vocês observam o ciclo na nossa vida, é que o dia sempre vira noite. A noite sempre vira um dia. As estações dos anos, eu não sei por que eu estou colocando dos anos no plural, as estações do ano. Vamos dar um exemplo agora, nós estamos no verão, né? E já está começando a se encaminhar para o outono. Aí esse outono ele vai se transformar, vai ir para o inverno e volta para o verão de novo. E assim é o nosso ciclo aqui. Tá? Então, os planetas também, eles têm o ciclo deles de vida, as plantas têm o ciclo delas de vida, né? Planta, cresce, dá fruto, dá flor, dá o fruto, morre e vai. E assim é sucessivamente. Lembrando que sempre vai ter o alto e o baixo, então, quando a gente está no alto, nos prepararmos para quando a gente chegar no baixo, com mais tranquilidade, não deixar baixar tanto. Lembrar também que esse nosso período de jornada da alma, né, de evolução em direção à iluminação, também é um ciclo de morte e renascimento ainda em vida, né, vida carnal, mas há uma morte de consciência, digamos assim, a gente renova, né? Renasce por uma consciência
mais elevada, mais iluminada. E nós não podemos controlar esses ciclos. Quanto mais a gente quer controlar esses ciclos, mais a gente sofre, mais fica difícil. O melhor a se fazer é deixar se entregar, como o surfista faz quando ele surfa a onda. Acho que esse exemplo do surfista, sim, é o melhor exemplo que tem para demonstrar essa lei do ritmo. Porque a onda vai e vem, e a gente não tem como controlar isso. E colocando aqui o exemplo de que a onda do mar é a nossa vida, né? A questão do vai e vem, do sobe e desce. Lembrar que a prancha é os meios com que a gente navegue por essas ondas e sempre trazer a questão, lembrar de tirar as lições boas, né? Mesmo da questão do negativo, voltando um pouquinho para a lei da polaridade, que foi falado muito, essa questão de sempre ver o lado bom, mesmo das coisas negativas, né? Então, vamos usar o que o universo nos coloca como desafio para que a gente possa alcançar os nossos objetivos em busca dos nossos desejos, do que a gente deseja. Colocar amor sempre nos sentimentos para que se torne mais leve. Não deixar que o seu ritmo, né, se conhecer, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre isso, sobre o autoconhecimento, que é necessário você conhecer o seu ritmo, para que você consiga fazer do seu dia algo mais leve, mais que você passe o teu dia um pouquinho com mais alegria, com mais esse sentimento de bem-estar. Então, se você conhece seu dia, se você é aquela pessoa que você rende mais de manhã, digamos assim, então programe as tarefas do teu dia a dia para que as mais difíceis, para aquelas que não, não seria sugar, mas aquelas que despendem mais da tua energia, coloque elas para esse período da manhã, que assim você vai conseguir fazer melhor. Aí, quando chegar à tarde, que você está mais cansado, você vai ter as coisas mais leves para fazer, as mais fáceis, aquelas que despendem menos energia. Se você é noturno, se você é uma pessoa noturna, aí você vai. O ideal, né, seria que você trabalhasse um emprego numa empresa, alguma coisa, que você tivesse a possibilidade de trabalhar à noite. E aí coloca também, faz essa mesma dinâmica da questão das atividades que despendem mais da tua energia para esse horário noturno. E durante o dia que você não tem tanta disposição, deixa as coisas mais leves. E a questão de organização também é quando você sai muito de casa também, né? Procure fazer tudo que você tem que fazer. Anote, faça uma agenda, uma programação, alguma coisa, para não ter que ficar saindo e voltando, saindo e voltando. Quem trabalha muito em casa, que tem o trabalho
Ai, me fugiu a palavra, mas que, enfim, trabalha em casa, né? Procure organizar essa parte assim também. Tudo que a gente se organizar se torna mais fácil. Hum, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Eu acho que seria isso. Procurem saber o seu ritmo. Eu vou falar mais uma vez sobre isso. Se conheçam para ver a questão do ritmo de vocês e ter a consciência de que cada pessoa tem o seu ritmo. Então, quando vocês se depararem com alguém que não tem o mesmo ritmo que vocês, vamos ter paciência, né? Vamos ter consciência de que somos diferentes um do outro. Também isso facilita o nosso dia. Também isso facilita com que a gente mantenha a nossa vibração mais elevada. Então, para finalizar aqui, compreender que a lei do ritmo nos ajuda a aceitar as mudanças e flutuações da vida. Em vez de resistir a essas mudanças, podemos aprender a fluir com elas, reconhecendo que são partes do processo. Ao reconhecer os ritmos em nossas vidas, podemos nos tornar mais conscientes de nossas emoções e comportamentos. Isso nos permite tomar decisões mais informadas e alinhadas com o nosso verdadeiro eu. A lei do ritmo nos convida a buscar harmonia em nossas vidas, entendendo que os altos e baixos são naturais e que cada fase tem seu propósito. Aquela coisa, sempre tirar a coisa boa do que está acontecendo. Essa lei enfatiza que a vida é uma série de ciclos e que ao entender e aceitar esses ritmos, podemos navegar melhor pelas experiências e desafios que encontramos. Essa compreensão nos ajuda a viver de forma mais equilibrada e harmoniosa. A próxima lei, então, nós vamos ver que é a lei da causa e efeito. Essa lei da causa e efeito, ela dá pano para manga. Mas, enfim, hoje é isso. Vou abrir para perguntas. Abram seus microfones e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Qualquer dúvida, gente, eu estou aí, tá? Se por acaso durante a semana vocês tiverem alguma dúvida, façam o exercício da compensação. Quando vier algo negativo, compensem com algo que vocês gostem muito, ou de comer, ou de fazer. Lembrem-se que não precisam comer tudo, né? Vocês podem apenas imaginar, sentir o gosto. Só uma coisa que me veio agora em lembrança aqui, que percebendo que tudo é questão de um ciclo, né? Tudo tem o tempo certo para acontecer, tá? Não adianta a gente sair correndo também atrás do que a gente deseja. Não adianta a gente ficar parado, né? Só jogar para o universo e não fazer mais nada. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Ir atrás e fazer com que aconteça, né, as coisas, não deixar que caia literalmente do céu, mas também não adianta a gente correr que nem loucos atrás de algo e pressionar para que o universo traga as coisas para ontem. Lembrar sempre que tudo tem um momento certo para acontecer. Por isso que é bom fazer um plano,
né, dos desejos, colocar nos mínimos detalhes tudo que a gente deseja, para que o universo vá captando essas coisas aos poucos e vá nos trazendo aos poucos também. Então, lembrar disso. Não adianta ficar parado e também não adianta querer as coisas tudo para ontem. Tá? Então, se vocês não têm mais nada a declarar, a gente finaliza por aqui. Durante a semana eu estou à disposição. E segunda-feira da semana que vem, a gente volta com a lei da causa e efeito. Se vocês talvez sintonizarem com alguma coisa durante a semana que tragam essa percepção da causa, da lei da causa e efeito, que eu acho que vocês já devem ter uma noção do que é essa lei, né? Se fala muito do que aqui se planta, aqui se colhe, aqui se faz, aqui se paga. Tá? Se vocês quiserem anotar e trazerem para a próxima aula alguma dúvida, alguma questão, algum exemplo, estarei à disposição para isso também. E a questão das novidades do que está acontecendo por aí também, eu vou trazendo para vocês. Tá? Então, beijos no coração de cada um e a gente vai se vendo, vai se falando por aí.